Rodrigão Sena. Oi, Rodrigão, boa noite para você aqui no Kauai. Gente, entramos aqui também na plataforma do Facebook. Nós estávamos falando com Deus, falando com Ele, ligando o nosso pensamento ao Senhor nesta maravilhas, né? A oportunidade que nós temos neste momento de entrar, aleluias, em particular com o nosso Deus, de falar com Ele, de termos, aleluia, este privilégio de estar aqui, aleluias, falando com Ele neste momento. Meus amados, muitas das vezes, até mesmo nas provas, nas lutas, nas enfermidades que nós enfrentamos, nós temos que ter o desejo e o prazer de falar com Ele, porque, aleluias, nós temos que agradecer a Ele nas tristezas, temos que agradecer a Ele nas dores, nas enfermidades, temos que agradecer a Ele nas vitórias também, porque é Ele, aleluia, que está no comando de todas as coisas. É Ele que está no comando de todas as coisas, porque o nosso Deus, aleluia, Ele sabe de tudo. Ele sabe daquilo que nós necessitamos, daquilo que precisamos. E se nós dissermos que não tem, aleluia, que nós não enfrentamos lutas, que nós não enfrentamos, aleluia, tribulações, nós somos mentirosos. Porque sim, nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos perseguições, porque a palavra nos fala: vós sereis perseguidos, vós sereis angustiados, vós sereis atribulados, mas vos vencerá. E aquele que vencer, ele alcançará a coroa da vitória, ele alcançará a coroa da justiça. Este mundo não é fácil. Aquele, aleluias, que serve, que tem colocado a sua vida no altar do Senhor, ele está sempre enfrentando provas, lutas e tribulações nessa terra. Meus amados, os dias são os angustiantes, as provas, muitas das vezes ela vem tão grande que nós olhamos e muitas das vezes nós dizemos assim: será que nós conseguimos vencer? Será que eu passo nessa prova? Meus amados, nós vemos também, aleluia, que Jó estava enfrentando uma prova muito grande. Jó estava enfrentando uma prova, uma luta terrível, uma luta de enfermidades. Jó estava, aleluia, triste, cabisbaixo, sofrendo uma dor insuportável, porque o corpo de Jó se encontrava todo em feridas. A palavra nos fala que Jó coçava o seu corpo com cacos, porque a coceira era muito grande. Aleluias. Mas Jó estava firme. Uma coisa em Jó estava saudável, uma coisa em Jó estava perfeita, era a fé de Jó. A fé de Jó estava inabalável. Aleluias. O corpo de Jó se encontrava podre, cheio de feridas, cheio de cicatrizes, mas, aleluias, a fé de Jó se encontrava inabalável. A fé de Jó se encontrava, aleluias, em perfeitas condições com o Senhor. E nessa noite, meus amados, às vezes o nosso corpo está doído, às vezes o nosso corpo está sofrendo uma dor, às vezes, aleluia, o nosso coração está angustiado, às vezes, aleluia, a nossa alma se encontra abatida, às vezes, aleluia, nós olhamos de lado, olhamos para o outro e dizemos assim:
Será que eu consigo vencer esta prova? Será que eu consigo vencer essa luta? Falo para você nesta noite uma coisa, meu querido. Falo para você nesta noite uma coisa, minha querida. Não deixe a sua fé, aleluia, ser abalada. Não deixe a sua fé, aleluia, ser prejudicada pelas lutas, pelas enfermidades, pelas dores que você está enfrentando, pela questão na sua família que você está passando. Não deixe a sua fé ser, aleluia, abalada pelas provas, pelas lutas deste mundo. Faça como Jó. Vamos fazer como Jó. Se a nossa carne está doída, aleluia, se nós perdemos tudo, se nós perdemos, aleluia, entes das nossas famílias, se nós perdemos, aleluia, as nossas coisas financeiras, se nós perdemos a nossa vida financeira, não vamos deixar que afete a nossa fé. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a sua família, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu as suas fazendas, Jó perdeu, aleluia, o seu dinheiro, Jó perdeu, aleluia, até mesmo a sua saúde. Mas uma coisa Jó não perdeu, uma coisa Jó não perdeu, a fidelidade com Deus. Uma coisa Jó não, aleluia, perdeu a sua fé. Aleluias. Os amigos de Jó dizem para ele: Jó, seu sofrimento está muito grande, homem. Homem, seu sofrimento está grande demais, Jó. Por que você está suportando isso, Jó? Amaldiçoe-te Deus seu e morra, Jó. Ele disse: não, de maneira alguma eu vou fazer isso. Aleluia, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele virá me socorrer, eu sei que Ele vai me dar a bênção, eu sei que Ele vai me dar uma grande vitória. No final disso tudo, Deus tem preparado para mim uma vitória. E os amigos de Jó deram risada dele. Os amigos de Jó começaram a rir dele e disse: este homem está endoidando, este homem, a enfermidade está atacando até mesmo o cérebro deste homem. A situação que este homem está, o problema que este homem está enfrentando, mesmo assim ele questiona e disse que Deus irá socorrer. Aleluias. Mas Jó sabia, Jó, aleluia, estava com sua fé inabalável. Jó sabia que Deus viria dar, aleluia, socorro para ele. E nessa noite, aleluia, saiba você de uma coisa: você está respirando, você está respirando, você está com fôlego de vida aí do outro lado. Saiba você nessa noite que há esperança. A esperança. Jó tinha a esperança em Deus. Jó estava, aleluia, fraco. Jó estava com sua carne toda podre, mas Jó estava respirando. Jó estava com a vida. E ele disse: tudo Ele me deu, tudo Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Oremos ao Pai. Querido Deus e maravilhoso, eterno e soberano Pai, Deus, neste momento eu estou aqui na Tua presença com as minhas fraquezas, estou na Sua presença com as minhas falhas, estou na Tua presença com as minhas faltas, com os meus pecados, Senhor. Meu Deus, olho para mim e vejo tão pequeno como um grão de areia, em frente a um oceano tão grande, o quanto o Senhor construiu, Pai. Sei, meu Deus, que eu sou fraco. Sei, meu Deus, que eu sou pobre. Sei, meu Deus, que eu sou, aleluia, um pó dessa terra. Mas eu reconheço que dentro de mim, meu Pai, o Senhor habita com a sua fortaleza. Que dentro de mim o Senhor habita com a sua fortaleza. Que dentro de mim o Senhor está, aleluia, me revivando agora, Pai. Senhor, agradeço a Ti, meu Pai. Agradeço a Ti, meu Deus, pelas bênçãos. Agradeço, Senhor, pelas dores, pelas enfermidades que eu tenho enfrentado também.
Te agradeço, meu Deus, pelas lutas diárias que eu tenho enfrentado, Pai. Te agradeço porque eu sei que elas vencidas, não foi eu que venci, mas sim o Senhor venceu por mim. Se o Senhor venceu esta prova, se o Senhor venceu essa enfermidade, o Senhor venceu essa luta, essa causa impossível para os homens, mas para o Senhor não há nada impossível. Pai, obrigado por tudo, obrigado por tudo, obrigado por tudo. Deus abençoe minha família, Pai, abençoe essa casa que a qual te pertence. Abençoe, Senhor, a minha família. Tome em tuas mãos, Senhor, toda a minha família, minha esposa. Toma ela nas tuas mãos, meu sogro e minha sogra. Toda a família, as filhas, os genros, os netos. Abençoe agora, Pai. Abençoe meu papai e minha mamãe. Ali, Senhor, na cidade de Perdigão, onde eles residem. Vai ali ao encontro deles agora, Pai. Toma eles nas tuas mãos, abençoando e protegendo a minha mãe, guardando ela das enfermidades, dando força para ela vencer. Senhor Jesus e amado e querido Pai, meus irmãos que reside ali na cidade de Nova Serrana, a minha irmã que reside na cidade de Perdigão, visite ela agora, Senhor. A minha filha que está ali na cidade de Nova Serrana, toma ela nas tuas mãos. Abençoe a mãe dela, o marido, toma eles nas tuas mãos. Vai ao encontro deles ali agora, Senhor. Pai, abençoe a todos aqui dessa plataforma do Kauai, da plataforma do Facebook. Aqueles, Senhor, que entrou, aqueles que saíram, que entraram e saíram. Toma nas tuas mãos aqueles que não entraram também. Visite agora, aqui do Facebook, a cada um, meu Pai. Toma eles nas tuas mãos. Visite a família de cada um deles agora. Toma, Senhor, essas plataformas nas tuas mãos. Os donos dessas plataformas, Kauai, TikTok, Facebook. Toma eles nas tuas mãos. Que essas plataformas possam cada dia vir, Senhor, ser canal para levarmos a sua palavra aonde ela ainda não tem chegado, Senhor. Meu Deus, que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha, meu Deus, abençoar todos os seus filhos e suas filhas que se encontram numa luta, Pai, que se encontram numa prova. Eu não sei o que eles estão enfrentando, mas eu sei de uma coisa: o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Que assim seja, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, Jesus. E amém, Senhor Jesus. Você nesta noite tem orado ao Senhor. Você nesta noite tem clamado ao Senhor. Você nesta noite tem agradecido a Ele. Se você não fez, agradeça. Agradeça a Ele. Seja grato ao Senhor nesta noite. Gente, vamos estar meditando na palavra nessa noite. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor.
Laje e eu, juntos é muito mais gostoso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, vamos nessa noite meditarmos na palavra de Deus. Quero deixar para nossa meditação nessa noite esta mensagem que nos fala de um jovem rico. Um jovem, aleluias, e a palavra nos fala que ele era um jovem temente a Deus. Era um jovem que obedecia todos os mandamentos. Era um jovem que a qual tinha, aleluias, a sua educação com os mandamentos de Deus. E nós vemos que este jovem, ele era temente, mas também era um jovem muito rico, um jovem que possuía muitas riquezas. Meus amados, esta palavra nesta noite nos fala, aleluias, que às vezes nós, aleluias, deixamos de amar a Deus para amar as coisas deste mundo, para amar muitas das vezes o dinheiro, para amar muitas das vezes os tesouros, para amar muitas das vezes a nossa família. Temos que amar também, com certeza temos que amar a nossa família, mas não, aleluias, amar, aleluias, acima do nosso Deus, porque o nosso amor com Deus é único. O amor de Deus para conosco é único. O amor do nosso Deus não se compara. E nós também não podemos deixar que o amor nosso com o Senhor, aleluia, seja menor do que o amor com a nossa família, do que o amor com nossos amigos, do que o amor com as coisas deste mundo. Porque sabemos, aleluia, que temos que amar primeiramente a Deus, porque Ele fala, aleluias, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E nesta noite eu quero deixar esta mensagem para nossas meditações. A palavra nos fala, aleluia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16. A palavra nos fala, e eis que, aproximando-se dele, o jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aleluia, glória a Jesus. E disse-lhe ele, quais é Jesus? Disse, não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aleluias. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dai aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me.
Amados e queridos, aleluias. A palavra de Deus nos fala nessa noite desse jovem. Um jovem temente a Deus. Um jovem, aleluia, que obedecia os mandamentos das Escrituras. Um jovem que foi criado, com certeza, obedecendo aquilo que a lei ordenava naquele tempo. Aquilo que a lei ordenava, a lei, aleluia, dos profetas ordenava. Aquele jovem foi crescido na lei e obedecia os mandamentos, diz a palavra, que ele disse para Jesus: mestre, isto eu já obedeço, Deus da minha mocidade. E Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e repartes, dai aos pobres, terás um tesouro no céu. A palavra nos fala que quando Jesus disse para ele, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Amados e queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus nos fala que quando aquele jovem se retirou, porque ele ficou triste, ele ficou, aleluia, observando o que Jesus dizia para ele. Aleluia. E quando Jesus disse para ele: vá, vende o que tens e dai aos pobres, vem e segue mim. Ele ficou triste. Ele se retirou da presença do Cristo. Ele se retirou da presença de Jesus naquela hora, muito triste, cabisbaixo, porque possuía muitas riquezas. Meus amados, nós vemos no dia de hoje, aleluia, esse ensinamento, essa mensagem serve para os dias de hoje, a qual nós vemos pessoas que querem obedecer a Deus, mas ama também, aleluias, as coisas deste mundo, que ama também, muitas das vezes, até mesmo mais do que o Senhor, os seus tesouros, as suas riquezas, os seus bens. Isso Deus não aceita, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A palavra nos fala: ou você serve a Ele, ou você serve ao mundo. Porque o Senhor não divide a sua glória. Ou você, aleluia, escolhe servir a Ele, ou você escolhe servir ao mundo. Nós vemos muitas pessoas nessa terra, pessoas que possuem muitas riquezas. Elas muitas das vezes, aleluia, não gostam até mesmo que nós questionamos, que nós falamos o nome de Deus. Porque eles, aleluia, já têm decidido uma coisa nas suas vidas. Eles só querem somente a glória deste mundo. Eles querem somente os tesouros dessa terra. Muitas pessoas que possuem riquezas têm escolhido isso para as suas vidas. Elas só querem os tesouros desse mundo. Elas já têm entregado os prazeres dessa terra. E quando você fala de Jesus, quando você fala de Deus para eles, eles não acreditam. Eles não acreditam, porque muito têm entrado, aleluias, para um mundo terreno, um mundo aonde as suas glórias é passageira, aonde os teus tesouros são passageiros. E quando nos referimos a este mundo, é a este que nós estamos. Nós estamos neste mundo também. Nós estamos juntos neste mundo. Mas uma coisa nós sabemos, porque Deus nos fez e colocou sobre essa terra, e nós vivemos juntos. Mas nós entendemos uma coisa, meus amados:
Nós temos que amar primeiramente a Deus. Temos que amar primeiramente ao Senhor, para depois, aleluias, amar as coisas deste mundo, para depois amar os tesouros, para depois amar as nossas famílias, porque Deus não aceita, porque Ele diz na sua palavra, se nós dissermos que amamos a nossa mãe mais do que a Ele, nós não somos dignos dEle. Porque o amor de Deus para conosco é muito grande, gente. O amor de Deus para conosco é incomparável. Não tem amor que se compara. Não tem amor de pai carnal, não tem amor de mãe carnal, não tem nada que se compara. O amor, Ele tem nos, aleluia, comprado, Ele tem nos feito semelhança à tua imagem, assim diz a palavra. É por isso que este amor, aleluia, imensurável que Ele tem para conosco. É por isso que Ele não divide, meu amado. É por isso, aleluia, que Ele enviou Seu Filho, para que nós decidimos uma coisa, para que nós entendemos uma coisa. Ou nós escolhemos a Ele, ou nós escolhemos a este mundo. Ou nós escolhemos a Jesus, ou nós escolhemos os, aleluia, os prazeres dessa carne, os prazeres deste mundo, a qual nós referimos e sabemos que é passageiro. Porque este mundo se findará, as coisas deste mundo findará para nós. Porque um dia nós partiremos, um dia nós fecharemos nossos olhos e partimos, a nossa carne vai para o pó, e a nossa alma, aleluias, ela parte em direção ao seu Criador. E às vezes, aleluias, neste momento, às vezes, aleluia, nesta hora, muitas pessoas põem a perguntar: por que você fala deste mundo e você vive neste mundo? Por que você fala do dinheiro e você não vive sem o dinheiro? Por que você fala da sua família, sendo que a família é a principal? Aleluias! Meus queridos, eu falo para vocês aqui nesta noite uma coisa. Nós temos que amar a nossa família, com certeza. Eu amo meu pai, amo minha mãe, amo meus irmãos, amo a minha filha, amo a minha esposa, amo os meus amigos, amo, mas, aleluias, não é em primeiro lugar, porque em primeiro lugar, eu amo a Ele, em primeiro lugar eu amo o Senhor, porque eu sei que nas horas difíceis, é Ele que pode nos socorrer, nas horas angustiantes, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos, aleluias, muitas das vezes, sem, aleluias, alguém para socorrer, nós socorremos a Ele, nós socorremos a Ele. Hoje mesmo, eu estava, aleluias, com muita dor na coluna. Hoje eu estava, essa semana eu senti muita dor na minha coluna, porque o trabalho que eu faço, aleluia, muito peso, estraga muito a minha coluna. Meus amados, nós sabemos que o problema de coluna, muitas das vezes nem um médico pode dar jeito, nem um médico pode dar jeito, nós sabemos disso. E o que nós faremos nessas horas? O que nós podemos fazer, se não é socorrer a Ele, se não é socorrer a graça dEle, para Ele nos dar força, porque dependemos do trabalho, temos que trabalhar, e se não é Ele para nos dar força, se não é Ele para nos levantarmos, a nossa esposa não consegue nos levantar, a nossa mãe não consegue nos levantar, o nosso pai, por mais que eles queiram, por mais que Ele nos ama, por mais, aleluias, que eles tenham amor por nós, mas eles não podem fazer muitas coisas por nós, porque é Ele que pode, é Ele que pode, meus amados, porque o homem, nós vemos a palavra,
O homem estava perdido. O homem não encontrava direção para a sua vida. E a palavra nos fala, aleluias, que Deus, aleluias, olhando lá de cima para baixo, não viu um justo sequer sobre a face dessa terra. Ele pensou num plano. Ele pensou, aleluia, num socorro imediato. Porque se ele não fizesse isso, os homens iriam se perder. Os homens não teriam opção. Os homens não teriam, aleluia, uma segunda opção. Os homens não teriam, aleluia, a quem socorrer para uma vida eterna. Ele disse, aleluia, enviarei o meu filho. Vou, aleluia, tirar meu filho que está comigo aqui na glória. Vou mandar ele, aleluia, socorrer os homens que estão perdidos. E a palavra nos fala com um amor tão grande. Diz a palavra, em João 3,16, que ele amou o mundo de uma tal maneira. Diz a palavra que ele desinfeitou a sua glória, enviou seu filho para morrer de braços abertos numa cruz pregado, derramando a sua última gota de sangue no Calvário, por mim e por você. Obrigado, Gabriela e Silvânia. Deus abençoe Gabriela e Silvânia. Então, meus amados, este jovem rico também, que a qual a palavra nos refere nesta noite, ele sabia que estava fazendo tudo certo. Ele sabia que estava cumprindo os mandamentos. Ele já estava nos mandamentos. Mas uma coisa com certeza aquele jovem não fazia. Aquele jovem não fazia o bem. Porque quando Jesus falou com ele: vá, vende o que você possui e dai aos pobres, ele ficou triste, meus amados. Por que aquele jovem ficou triste? Porque ele amava suas coisas materiais. Ele amava os seus tesouros mais do que a Deus. A palavra de Deus, o nosso Deus não proíbe o homem ser rico, não. A palavra de Deus não proíbe o homem prosperar, não. A palavra de Deus não proíbe o homem, aleluia, ter dinheiro, não. A palavra de Deus não proíbe o homem, aleluia, ter riquezas, não, ela não proíbe. Mas a palavra de Deus proíbe uma coisa nessa noite. A palavra de Deus proíbe uma coisa nesta noite para nós. Não podemos colocar, aleluia, as nossas riquezas. Não podemos colocar o nosso dinheiro. Não podemos colocar as nossas famílias acima dele. Ele não aceita. E com certeza Jesus olhou o coração daquele jovem. Aquele jovem era temente, mas aquele jovem tinha seu coração ligado aos tesouros que ele possuía. Aquele jovem tinha seu coração ligado aos tesouros que ele possuía. E a palavra nos fala nessa noite. Jesus disse: se queres, aleluias, ser perfeito, vá, vende tudo o que tem e dai aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus não questionou, não, meus amados, que aquele jovem era rico, não. Jesus não proibiu ele, não. Jesus disse para ele. Jesus fez um teste com aquele jovem. Vá, vende o que você possui, dai aos pobres, vem, aleluia, e segue a mim, terás um tesouro, terás um galardão no céu. E aquele jovem se entristeceu. Meus amados, a palavra de Deus nos fala. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que, aleluias, que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
Amado, Jesus disse para os discípulos: é difícil entrar um rico no reino do céu. Por que Jesus disse isso? Isso nos faz, aleluias, meditar agora neste momento. Porque muitos ricos, muitas pessoas que têm dinheiro, riquezas neste mundo, elas não querem, aleluias, ouvir nem mesmo falar de Deus com elas. Por quê? É esta mensagem que Jesus disse aqui. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Jesus disse: é difícil entrar um rico no reino do céu, mas não é impossível. Impossível não é. Não é impossível. Mas difícil é. Isso você tira a sua conclusão. Tira a sua prova. Olha você mesmo. Quantos ricos que dá crédito à palavra de Deus? Você já observa para você ver quantos que dá crédito? É porque eles amam o dinheiro, eles amam seus tesouros, eles só querem os prazeres deste mundo. Mas nós vemos também que há muitos ricos, muitas, aleluia, pessoas que têm dinheiro, que têm galardão, que têm, aleluia, tesouros nessa terra, mas que também colocou, aleluias, em primeiro lugar o seu galardão lá no céu. Eles têm tesouros neste mundo, eles possuem riquezas nessa terra, mas eles não colocaram essas riquezas em primeiro lugar nas suas vidas, não. Eles colocaram Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. E isso sim Deus aprova, isso sim Jesus aprova, isso sim Jesus, aleluia, aprova nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar outra mensagem, a qual que refere ao Senhor Jesus. Pois se eu encontro essa mensagem que me, aleluia, faz, aleluia, mais fortalecido aqui nessa noite. Não sei se eu vou encontrar essa mensagem aqui, gente. Depois eu vou encontrar essa mensagem, porque não sei se eu vou encontrar ela aqui agora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queria deixar essa mensagem aqui, não sei se eu vou encontrar ela aqui agora. Eu acho que ela se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Vou ver se eu encontro aqui. Nós deixamos aqui para complementar essa mensagem desse jovem nesta noite. Olha para você ver que esta mensagem que Jesus Ele deixou. Nós olhamos para essa mensagem do jovem rico que nós começou a meditar aqui, que nós meditamos aqui. Nós olhamos aqui também que Jesus disse que no livro, no Evangelho de Lucas, aleluias, no capítulo 8, no versículo 19, o quão importante é nós colocar o nosso amor, aleluias, em primeiro lugar no Senhor. Porque Ele colocou o seu amor em primeiro lugar em nós. Então diz assim: e foram ter com Ele sua mãe e seus irmãos,
e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe, teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Queridos, amados, como aquele jovem rico ouviu a palavra de Deus, quando Jesus disse para ele: vá, vende as suas propriedades e dai aos pobres, terás o galardão no céu, e vem e segue-me. Aquele jovem ficou triste. Jesus já sabia do coração daquele jovem. Jesus sabia que aquele jovem amava mais os seus tesouros, por mais que ele era temente a Deus, por mais que ele já era, aleluia, obediente aos mandamentos. Mas o coração daquele jovem amava mais os tesouros e o dinheiro da terra. Então Jesus, aleluia, também requer de nós que nós não amamos nem mesmo a nossa família em primeiro lugar, não. O nosso amor em primeiro lugar é nele. O nosso amor em primeiro lugar é nele, porque é ele, aleluia, que nos dá uma vida depois que nós ressuscitarmos dessa, porque aqui nós estamos mortos, porque diz a palavra: nós passará da morte para a vida. Nós estamos mortos neste mundo, nós vivemos neste mundo, nós olhamos somente para as coisas do mundo. E Jesus disse: vocês, aleluias, passará da morte para a vida. Nós vamos ressuscitar, meus amados. Nós vamos ressuscitar. Estamos mortos. Aquele que faz a vontade de Deus está morto para este mundo. Por mais que nós vivemos neste mundo, por mais que nós habitamos juntos, porque Deus não fez separação dos justos nem os ímpios, estamos juntos. Mas nós estamos mortos para o mundo. E ele disse, aleluia, vós, aleluia, passará da morte para a vida. Ele disse, mas respondendo, ele disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amados, aqueles que ouvem, aqueles, aleluia, que colocam em prática a palavra de Deus, são os irmãos, a mãe de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu queria deixar a mensagem aqui que eu falei, mas não vou encontrar ela hoje. Na outra oportunidade nós vamos ler esta mensagem também, né? Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, né? Maravilhas. A palavra nos fala ainda, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 26. Fala assim: isto para nossa meditação nesta noite. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome. Que pode dar o homem em recompensa da sua alma? O que pode dar o homem em recompensa da sua alma? Porque para Deus ela não tem preço. Para Deus, aleluia, ela é comprada muito caro. Para Deus a nossa alma, aleluia,
o mundo inteiro não pode pagar. Ele disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Será que aquele jovem rico poderia comprar a sua salvação? Será, aleluia, que o homem rico de hoje pode comprar a sua salvação? Pergunto para você nesta noite: será que o dinheiro que você possui tem capacidade de comprar a sua vida eterna? Será que pode? Falo para você nesta noite: não. Falo para você nesta noite: não. Porque Jesus disse, aleluias, mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia, glória a Jesus. Linda mensagem nesta noite, né? Linda mensagem nesta noite. Verdadeiramente, meus amados, a palavra de Deus, ela é o manual, com certeza, que nos conduz para a vida eterna. Maria Rodrigues, boa noite para você, Maria Rodrigues. Siqueira, minha prima, Siqueira Mari, Deus abençoe. Siqueira Cordeiro Mari, né? Deus abençoe, aqui no Facebook. Então é isso, meus amados, eu quero deixar esta mensagem para nós, para que nós possamos vir meditar a cada dia na palavra de Deus, colocar ela em primeiro lugar, para que ela seja sim um manual, para nos conduzir uma vida, aleluia, com Cristo. Louvado seja Deus. Temos, aleluia, que cada dia buscar força em Cristo, buscar força no Senhor para vencermos e assim alcançar a nossa vida eterna. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para nós estar terminando a nossa, aleluia, meditação. Aleluia, glória a Jesus. Vamos estar louvando o Senhor com mais um hino nesta noite, para nós estarmos encerrando. Glória a Deus. Toda honra e toda glória a Ele pertence a Ele, né? Aleluia, glória a Jesus. Oh, maravilhas! Bate, 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 coração. Bate, não para de bater. Bate, 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 coração. Que eu preciso tanto de você. Bate, coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja, a estrada é muito longa. No
Junto temos muitas almas pra ganhar. Veja, a estrada é muito longa. Junto temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre a porta nessa hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença deste mal pra Ele é nada. Deixa a morte em si mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Aleluias, maravilha. Vamos louvar o Senhor com mais um hino aqui, né, gente? Maravilhoso louvar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, meu irmão, aí pelos presentes aí. Aleluia. Deus abençoe. Viu, meu irmão aqui no Kawai. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Se eu viver entre ti tão cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Aleluia, Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Jesus nessa noite está te chamando. Eu já fui um perdido, aleluia. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado. Eu vivi de sonho, triste era a solidão. Hoje sou um crente,
já não me violento. Tenho meu caminho que vai pra céu. Assim vou cantando meio no céu. Já não sou uma folha caída no chão, uma folha seca caída no chão, e vai para o mundo e o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Oh, maravilhas, né, gente? Glória a Jesus, lindo louvor, né? Aleluia, glória a Deus. Eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu te confesso, eu não consegui. Eu estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de paz. Estou arrependido, quero seu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do seu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Sente sua falta, por isso eu voltei. Eu me alimentei de alimentos que ninguém queria. Passei frio e fome, noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Se ir embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que fiz. Senti sua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do seu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria onde eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Senti sua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do seu povo. Vem comigo de novo, chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Senti sua falta, por isso eu voltei. Aleluias, glória a Jesus. Maravilhas, né, gente? Glória a Deus. Lindo louvor nessa noite, né? Visa Infinite. Glória a Deus. Maravilhas, glória a Descubra o Jesus. seu. Toda honra, toda Ocinha dela não glória a pode Ele. faltar. Se é dor na barriguinha, busca o maravilhas. PAN Glória a pediátrico. Jesus, né, gente? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Oh, maravilhas, glória a Jesus.
fato de ver angustiado, Senhor, a te ver suplicar. Sou tão pouco, quase tudo desgastado, mas que o Senhor quero lhe entregar. Minha vida é tão pequena, quase nada, mas foi só isso que do mundo me restou. A minha alma está triste, angustiada, tu és para mim a esperança que restou. Perdoa-me, Senhor, perdoa esta vida fracassada tão cruel. Me mostre o caminho da verdade. Não mereço, mas desejo ir ao céu. Sou faltoso, reconheço meu pecado. Estou sabendo que não tem outro jeito. Por isso te suplico humilhando. Corrija, ó Senhor, os meus defeitos. Perdoa-me, Senhor, perdoa esta vida fracassada e tão cruel. Me mostre o caminho da verdade. Não mereço, mas desejo ir ao céu. Sou faltoso, reconheço meu pecado. Estou sabendo que não há outro jeito. Por isso te suplico humilhando. Corrija, ó Senhor, os meus defeitos. Oh, maravilhas, né, gente? Glória a Jesus, lindo louvor, né? Aleluia, glória a Jesus. Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é o luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei.
é do homem, mas o Senhor faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançarás. Bem-aventurado há de ser quem conserta o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que triste passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é o luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. No altar aleluias, né, gente? Lindo louvores na voz do nosso irmão saudoso Jair Pires, né? Saudoso Jair Pires, louvado seja Deus, né, gente? Maravilhas, louvores que marcaram, né, a nossa alma e a nossa vida, né, meus queridos? Aleluia. Gente, estamos para terminar aqui a nossa transmissão, né? Glória a Jesus. Ai de mim, se não fosse amor de Deus, por amor, perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim, se não fosse um sacrifício daquele homem cravado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou o meu Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Aleluias, glória a Jesus, gente, muito obrigado, né?
você que ficou comigo aqui no Kauai, você que curtiu, você que comentou. Muito obrigado, gente. Grato a Deus, né, por você estar aí do outro lado. Muito obrigado, você do Kauai. Gratidão a Deus por ter ficado comigo aqui na minha transmissão, né, diretamente aqui no nosso estúdio, né, Sintonia de Paz. Grato a você. Grato a você também aqui do TikTok, viu, meus amados? Muito obrigado a vocês que curtiram, vocês que comentaram, né, vocês que ficou comigo. Grato a Deus pelas suas vidas, pelas suas famílias. Vocês também que não entraram, aqueles que não entraram também, né? Nós temos certeza que o Senhor está abençoando da mesma forma, da mesma maneira, né, gente? Muito obrigado. Você aqui do Facebook, você que entrou, você que comentou, né? Não deu para me responder bem aqui, porque está um pouquinho longe. Mas eu agradeço a vocês, tá? Deus abençoe vocês. Depois eu irei responder os comentários, né? Que Deus abençoe cada um. Fique com Deus. Estamos terminando a nossa transmissão aqui. Voltaremos numa outra oportunidade, né? Igual eu falei. Agora está um pouquinho difícil, né? Para mim estar entrando aqui todos os finais de semana. Eu estou trabalhando de segunda a sábado, né? Como se diz, um sábado sim, um sábado não, né? Mas eu agradeço, né, você que está sempre me acompanhando, né? Porque assim que Deus nos dá a oportunidade, nós estaremos aqui falando do nome e agradecendo a Ele por tudo, né? Fique com Deus, muito obrigado, boa noite para você. A paz do Senhor e Salvador Jesus, né? A paz do Senhor e Salvador Jesus. Fique com Deus, boa noite.